Olá pessoal, bem-vindos a mais um comentário mensal, falar um pouco sobre o mês de maio, nossas perspectivas olhando para frente. Basicamente o que a gente tem visto é um desenvolvimento do coronavírus, da crise do coronavírus, em que os primeiros países que entraram na crise já estão dando sinais de que estão saindo. Primeiro a gente vem comentando que a Ásia estava apresentando dando sinais mais positivos, que tanto China quanto Coreia, Japão, tinham curvas descendentes bem claras do vírus e se mostravam começando a fazer a reabertura. A gente viu a mesma coisa agora, mais recentemente, ao longo na Europa inteira, as curvas que vieram desacelerando de novos casos, já nos últimos 2 meses, levaram os principais países europeus a promover a reabertura das suas economias. Ainda assim, qualquer sinal de um novo surto, etc., por mais que a gente saiba que esteja muito cedo ainda, não dá nenhuma sinalização de um novo surto, que é muito positivo. Os Estados Unidos também, a gente vê uma curva decrescente bem clara do vírus, e também se discute o processo de saída, né? Então a gente acha que isso também vai se acontecer no resto do mundo. A gente vê o Brasil ainda com uma curva não claramente descendente, contudo a gente acha que tem um certo exagero sobre o tamanho do problema no Brasil. O Brasil é um país continental de população muito grande. Se você normalizar tanto o nível de casos quanto de morte no Brasil, não está tão fora do padrão do resto do mundo. A gente viu, como os outros nos países, os estados que entraram primeiro na crise já estão mais calmos e agora está se expandindo para o resto do país, principalmente Norte e Nordeste, sem minimizar a crise, mas a gente já vê um sinal de que, apesar da situação ser difícil, a gente está vendo o fim dela chegar de alguma forma. Tá? Em relação às economias, a gente vê ainda dados muito fracos. A gente já começa a ver alguns dados estabilizando ou apresentando sinais de melhora, principalmente na Ásia e em menor escala na Europa. A gente acha que a gente vai continuar vendo isso ao longo ao longo dos outros países. A gente vai ver os dados começarem a melhorar ao longo dos próximos 2 meses. Os estímulos que a gente está vendo continuam brutais. A Europa anunciou pela primeira vez um pacote fiscal coletivo, e que toda a zona do euro vai fazer um grande pacote se ajudando. Isso é muito forte, é muito importante. O que a gente está vendo é um cenário de uma crise temporária com estímulos muito fortes e que vão durar muito tempo. Então esse é um cenário para a gente muito importante ter na cabeça. No Brasil, a gente viu o Banco Central cair os juros em 0,75, sinalizar que deve voltar a cair 0,75 na próxima reunião. A gente acha que, a princípio, o Banco Central deve parar o juro em 2,25, mas a gente não descarta um cenário alternativo que o Banco Central continue caindo, testando novas mínimas, principalmente se o mercado de câmbio estiver comportado. Tá? A gente vê ainda estímulos fortes pelo lado econômico, tanto fiscal quanto de liquidez. O Banco Central expandiu muito a liquidez para a economia, facilitando a recuperação do mercado de crédito. E do lado econômico, o governo atacou basicamente em 2 grandes vertentes. De um lado, a preservação do emprego. Então, pelos dados do Ministério da Economia, praticamente 6 milhões de empregos foram salvos, por assim dizer, pelos programas do governo, e para a preservação da renda, com esse auxílio emergencial, que é muito, muito forte, afetou mais de 60 milhões de pessoas e que deve dar um impacto ao longo de 3 meses de 20 vezes o Bolsa Família por mês. Tá? Então são medidas muito fortes. A gente acha que devem ajudar a economia brasileira a passar por essa crise, não bem, mas pelo menos da melhor forma possível, dadas as nossas limitações fiscais. Tá? Em termos de posição, o que a gente vem carregando há um tempo já, a gente vem dizendo isso, uma posição aplicada em juros no Brasil. A gente acha que a curva de juros ainda tem prêmio. Como eu falei, o Banco Central deve continuar caindo até pelo menos 2,25. A gente não acha impossível ir além disso. E a gente vê essa taxa de juros ficando baixa durante muito, muito, muito tempo no Brasil. A gente teve inflação no Brasil abaixo da meta há alguns anos já. A gente acha que o Banco Central vai ser um pouco mais conservador e deixar a economia voltar antes de se preocupar com subir juros rapidamente no Brasil. Então, por isso, a gente acha que tem ainda bastante prêmio na curva até o final do ano que vem, pelo menos. Tá? Então, a gente tem uma posição aplicada em juros relevante. Uma outra posição que a gente tem relevante e aumentou ao longo dos últimos 40 dias, a nossa posição aplicada é comprada em bolsa, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. O que a gente fez foi trocar um pouco a posição de bolsa americana para aumentar a posição de bolsa brasileira. A gente sabe que a história da bolsa americana é muito, muito potente, uma economia vibrante,
com estímulos fiscais e monetários muito fortes, eles têm muito mais capacidade de fazer estímulo fiscal que a gente, e com grandes empresas líderes dos seus setores de tecnologia que, sem dúvida, sairão dessa crise vencedoras. Por outro lado, a gente vê uma diferença de preço muito grande para a Bolsa Brasileira. A gente acha que a Bolsa Brasileira tem um prêmio muito mais alto, e que, na nossa opinião, vale a pena fazer essa realocação para a Bolsa Brasileira. A gente tem uma posição relevante, a gente vê aumentando ao longo dos últimos 45 dias. A gente acha que nesse cenário de juros muito baixo no Brasil, muito baixo no Brasil, com estímulos fiscais fortes, a Bolsa se acaba sendo empurrado para alocação em ativos reais. Então a gente acha que a Bolsa é um ativo muito bom e com preço muito convidativo. A gente sabe que no Brasil tem muito risco, tem risco fiscal. Até agora a gente não viu nada de fiscal ou de ruim acontecer. O que a gente quer ver são os estímulos fiscais serem circunscritos ao período da crise, e até agora é o que a gente tem visto. A gente está vendo o governo recompor a sua base, então tem muito ruído político, mas de fato o que está acontecendo na nossa visão é de alguma forma reconfortante, apesar de todos os problemas que a gente sabe que o Brasil enfrenta, mas a vantagem é que se a gente enfrenta problemas no Brasil, pelo menos os preços contemplam esses problemas, então é bom de correr esse risco. Então, já uma posição relevante em bolsa no Brasil. Como hedge, a gente tem uma posição comprada em dólar contra real, que diminuiu um pouquinho até nas últimas 2 semanas. A gente acha que nesse cenário de juros muito baixo durante muito tempo, o real comporta bem, é difícil ver o real muito valorizado, então acho que é um hedge bom para nossas posições, e se o real continuar caindo, acho que o Banco Central vai continuar testando um nível de juros mais baixo. Além disso, a gente vem mantendo no cenário externo uma alocação aplicada em CDS do Brasil, tá? CDS, na verdade, é o prêmio de risco que o Brasil paga acima da Treasury, para títulos em dólar. Então, quando o CDS do Brasil chegou a 3,5%, a gente começou a montar uma posição aplicada. Lembrando que o Brasil não tem dívida externa, então é muito difícil a gente imaginar que vai ter um default do Brasil. Então, é uma posição que para a gente é muito assimétrica. Uma outra posição que a gente montou recentemente é a posição comprada em dólar contra o yuan chinês. O racional dessa posição é que a gente vê uma piora no relacionamento entre China e Estados Unidos. Essa piora vem muito por conta da política. A gente acha que até as eleições americanas, os 2 candidatos, democratas e republicanos, vão ter incentivo para bater na China. Por outro lado, a China percebe a posição americana um pouco mais enfraquecida por estar mais frágil economicamente e por estar lidando pior com o Covid, que a princípio a China lidou, e acho que a China pode tentar influenciar na eleição de alguma forma, tendo uma postura um pouco mais belicosa. Então a gente tem uma posição comprada em dólar contra o yuan, que a gente acha boa de qualquer jeito, e também funciona como hedge para carteira. Em paralelo a isso, a gente vem mantendo uma posição aplicada em juros no México e recentemente fizemos uma pequena posição comprada em dólar no Chile. Basicamente é isso. A gente vê um cenário ainda que cheio de riscos, muito construtivos para ativos de risco. Novamente, um cenário de juros baixos, com estímulos fiscais e monetários sem precedentes no mundo, nos empurra a alocação em ativos de rentabilidade real positiva, como de caso é a Bolsa aqui, por exemplo. E acho que é isso. Bom, muito obrigado a todos. Convido a todos que tiverem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, por favor, mande para seus representantes comerciais. Nós estamos sempre abertos e sempre tem um prazer responder a pergunta de todos. Bom, obrigado a todos. Tenham um bom mês. Um abraço.